Saudações, pessoal. Eu sou o Rafael da Rocha Lima e você está no Mentor Jurídico. O tema da nossa videoaula de hoje é o princípio da primazia do julgamento de mérito no novo CPC. Como vocês bem sabem, esse novo código tem uma preocupação muito grande com a pacificação social, com a rápida solução dos conflitos, de maneira que o legislador, em diversas regras, procurou deixar claro essa disposição em corrigir vícios sanáveis de maneira que o juiz possa entregar a prestação jurisdicional de mérito. A extinção do processo sem exame de mérito é uma situação sempre ruim, porque não traz a almejada paz social. Quando o juiz profere uma sentença terminativa, isso representa, na verdade, a falência do processo enquanto instrumento da jurisdição. O processo simplesmente não cumpre sua função social, que é efetivamente aplicar a justiça, dizer quem tem razão, encerrar aquele conflito de interesses. Por tudo isso, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser evitada sempre que possível. Pois bem, vamos à dogmática. Vamos analisar agora algumas normas do novo CPC que deixam isso evidenciado. Vejamos, por exemplo, o que dizem os artigos 4º e 139 do novo CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse artigo 4º, ele reflete bem o que já está posto na Constituição Federal, no artigo 5º, ao tratar da razoável duração dos processos, e o artigo 139 do novo Código diz o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Olha que interessante, o juiz tem esse papel de tentar salvar o processo, tentar ao máximo corrigir as falhas processuais e resolver, sanar os vícios que possam impedir o julgamento do mérito. Como vocês sabem, os pressupostos processuais eles são requisitos para o desenvolvimento válido e regular do processo. São questões que as partes devem observar para que o instrumento da jurisdição chegue a bom termo, ou seja, para que as partes possam colaborar com o juiz na resolução daquele litígio. São atividades necessárias para que o contraditório seja observado, a paridade de armas seja observada, enfim, para que as partes possam colaborar ao máximo para que o juiz chegue à decisão correta. Pois bem, dando continuidade, é importante observar que o novo código ressalta o princípio da instrumentalidade das formas, algo que já era previsto no CPC de 1973, mas que é reforçado agora nesse novo código. Vejamos o que diz o artigo 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Como vocês sabem, a forma não é um fim em si mesmo, é apenas uma garantia para as partes de cumprimento dos requisitos legais. Então, nesse sentido, mesmo que o ato processual ele seja feito de forma diversa da prevista em lei, mas se ele alcançar a sua finalidade, é isso que importa. Por exemplo, pensemos na citação da Fazenda Pública.
a citação dos entes públicos, União, Estados e municípios deve ser feita na pessoa dos seus procuradores e é feita por mandado. Vamos supor que a citação em determinado caso, por algum equívoco da secretaria, se dê por correio. A entidade pública, por exemplo, a União, apesar do vício da citação, não vem apresentar a sua contestação no prazo legal. Daí se vê que não houve prejuízo nenhum para a finalidade do ato, ou seja, a União foi chamada a se defender em juízo, ainda que por uma via inadequada, mas o fez de maneira que a citação, ainda que feita de forma incorreta pelo correio, alcançou sua finalidade. Então não deve ser declarada a nulidade do ato. No mesmo sentido, temos o artigo 283, que fala: o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Aí temos mais uma manifestação clara da instrumentalidade das formas, pois a forma em si visa a garantir o devido processo legal, visa assegurar a ampla participação das partes no processo, o exercício do contraditório e ampla defesa, de maneira que, se essa finalidade for alcançada, ainda que o ato não siga exatamente a prescrição, a forma legal, ele deve ser aproveitado. Então, dando continuidade, temos mais algumas regras que demonstram a preocupação do legislador com a pacificação social e revelam o caráter instrumental do processo. Estou me referindo aos artigos 317 e 488 do novo Código, que dizem: antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Olha que interessante. A maior parte dos vícios, elas podem ser corrigidas. Então, antes de extinguir o processo ou a decisão terminativa, uma decisão que não ponha fim ao litígio, o juiz deve conceder à parte a oportunidade para sanar aquele vício, para corrigir a falha. Vamos supor, por exemplo, que o autor ajuize a demanda e o advogado não junte a procuração. Olha, nesse caso existe um claro vício de representação. Como saber se aquele advogado efetivamente foi nomeado pelo autor da demanda se ele não apresenta o instrumento do mandato, que é a procuração? Nesse caso, antes de extinguir o processo, o juiz deve intimar a parte para trazer aos autos a procuração, de modo a corrigir o vício. Agora, o artigo 488 é no mesmo sentido. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. O 485 trata das hipóteses de extinção sem exame do mérito. Mas em algumas ocasiões, o juiz pode decidir o mérito em favor daquela parte a quem beneficiaria justamente a extinção sem exame do mérito, ou seja, a parte que não foi responsável pelo vício processual, a parte que não deu causa ao vício processual. Dessa forma, a lei autoriza que o juiz se pronuncie sobre o mérito, porque isso, em última análise, beneficia mais a parte, na medida em que evita a repropositura da demanda. Pois bem, eu gostaria de ressaltar que o jurista José Roberto dos Santos Bedac, que inclusive participou de alguns debates e das comissões do novo Código, é um dos grandes entusiastas desse princípio
da primazia do julgamento do mérito. Ele tem uma obra chamada Efetividade do Processo e Técnica Processual, que foi publicada antes mesmo do novo Código, em que ele deixa claro essa necessidade de corrigir falhas e superar, sanar os vícios processuais, inclusive os pressupostos processuais, quando a falha não é detectada no início do processo. Ele faz uma analogia dizendo que os pressupostos processuais são como um filtro que servem para barrar processos que não reúnem os requisitos para a entrega da prestação judicial. Mas uma vez que esse filtro falhe, é preciso remediar a situação de uma maneira menos danosa à parte. E a maneira menos danosa é enfrentar o mérito, ainda que aquele processo possua algum vício. Na sequência, eu gostaria de comentar com vocês o artigo 485, parágrafo 6 do CPC, que diz: o juiz não resolverá o mérito quando, parágrafo 6º, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu. Olha que interessante. Mesmo que o autor venha abandonar a causa, que ele deixe de praticar os atos processuais necessários ao impulso do feito, o juiz não extinguirá o processo se não houver um requerimento do réu nesse sentido. Afinal de contas, o réu tem interesse também na resolução daquele litígio e na obtenção da decisão de mérito, porque isso impedirá que ele seja novamente incomodado com aquela demanda. Na sequência, é interessante observar que o novo Código permite também a superação dos vícios também na fase recursal, inclusive nos tribunais superiores. É o que se infere dos artigos 932, parágrafo único, 938, parágrafo único e 1029. Vamos lá. 932. Incumbe ao relator, parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Olha que interessante. O relator ele tem que propiciar à parte uma oportunidade para corrigir eventual vício do recurso. Isso mostra que o novo Código tem essa preocupação com a máxima efetividade do processo, inclusive com a utilidade dos recursos interpostos. Ou seja, esse dever de tentar julgar o mérito, ele não se limita ao primeiro grau de jurisdição. O novo legislador valorizou a atividade dos tribunais, inclusive prestigiou o princípio do duplo grau de jurisdição ao prever esse dever do relator de possibilitar à parte a correção do vício. Isso também fica evidenciado no parágrafo 1º do artigo 938, que diz o seguinte: constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinar a realização ou renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Olha aí, fica claro, portanto, essa preocupação em superar vícios e irregularidades de forma a possibilitar o julgamento do mérito, inclusive pelo tribunal. Isso também se dá nos tribunais superiores, de uma maneira um pouco mais tímida. Vejamos o que diz o parágrafo 3º do artigo 1029. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. A lei concede uma certa discricionariedade, né, aos tribunais superiores, dizendo que poderão desconsiderar vício formal se eles não os considerarem graves, né? Então, a lei não diz o que é um vício grave,
mas a jurisprudência pode facilitar o esclarecimento dessa questão ao longo do tempo. Nós com certeza teremos julgados que ao longo do tempo nos indicarão o que são vícios graves ou vícios menos graves que podem ser desconsiderados pelos tribunais superiores. Em síntese, as regras em questão devem ser festejadas, elogiadas, pois elas refletem princípios muito caros ao direito processual civil, à própria Constituição Federal, que são a celeridade, a eficiência e a instrumentalidade nas formas da administração da justiça. Esse código, nesse ponto, realmente veio para melhorar a entrega da prestação jurisdicional e realmente essas novas regras representam um avanço na direção da almejada pacificação social. Era isso que tinha para hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí suas críticas, seus comentários, suas sugestões e até logo.